tarde, gente. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, dia 22 de maio, com a apresentação do artigo pela doutora Emanuele, que foi orientada pelo professor Fernando Bastos. Então, Emanuele, pode começar a sua apresentação. Então, boa tarde, gente. Eu sou a Emanuele. Eu vou apresentar um artigo sobre a deficiência de ferro na gestação, uma revisão prática. Quem me orientou foi o doutor Fernando, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Então, esse é o título do artigo, com os autores. E aí, inicialmente, ele começa falando sobre a homeostase do ferro. Então, ela é bem complexo, assim, e é regulado para manter o nível fisiológico, prevenindo questão de toxicidade. Os estoques de ferro, geralmente, eles são determinados tanto pelo suprimento alimentar, absorção intestinal e reciclagem das hemácias, assim. E a absorção intestinal ela é influenciada pela epsidina, que é um hormônio originado no fígado. A epsidina, ela reduz a absorção interal, bem como a liberação das reservas de ferro. Então, os níveis de epsidina acompanham mais ou menos os níveis séricos de ferro. Então, ela diminui com os níveis baixos de ferro sérico e aí aumenta a absorção intestinal. E da mesma forma, ela aumenta o valor, a quantidade, né, de epsidina aumentando junto com o aumento dos níveis séricos de ferro e evita a sobrecarga de ferro. Então, diminui a absorção intestinal. O estoque corporal total de ferro geralmente é mantido entre 2 a 4 gramas. A maior parte do ferro fica junto nas hemácias, para a hemoglobina, um componente da hemoglobina para o transporte de oxigênio, e uma porção menor fica armazenada na medula óssea, hepatócitos e os macrófagos esplênicos. O ferro sérico, ele é distribuído pelo corpo pela transferrina e passado para cada célula por um receptor ligado à membrana, que é o receptor de transferrina. E uma vez dentro das células, ele é armazenado pela ferritina, uma forma não tóxica, mas ela é imediatamente disponível caso seja necessário. Ela é a ferritina, né, é uma proteína com grande capacidade de armazenamento do ferro. A maior parte é intracelular, mas existe uma parte que fica secretada no plasma. Essa ferritina extracelular, ela tem uma menor quantidade de ferro, mas é ela que a gente dosa geralmente para saber se é questão de deficiência ou não, de ferro sério. A deficiência de ferro em si é a ausência de reservas de ferro, mas varia da depleção do ferro até a anemia ferropriva. Quando a demanda do ferro, por ferro, né, excede o suprimento de ferro que a gente possui alimentar, assim, então tem uma redução na epsidina sérica, que aí sinaliza uma liberação para as reservas de ferro intracelulares e aumenta a absorção também de ferro da dieta. A depressão de ferro ocorre quando as reservas de ferro se esgotam, mas o ferro circulante ainda está adequado para suprir a eritropoiese normal. E aí é sinalizada uma redução da ferritina sérica, mas os outros biomarcadores de ferro continuam normais, que a ferritina sérica é a primeira a cair em vez de ser a intracelular. E aí, quando o ferro circulante não é mais suficiente para sustentar a eritropoiese normal, aí o corpo entra numa eritropoiese com deficiência de ferro, com uma restrição de ferro. E aí, nesse estágio, assim, o ferro sérico cai, diminui a proporção de sítios de ligação de ferro e os não ligados à transferrina aumenta. E aí os reticulócitos vão ter uma hemoglobina reduzida, mas tem como se fossem reticulócitos imaturos. Mas a hemoglobina, hematócrito e o VCM, né, que é o volume corpuscular médio, permanecem normais, inicialmente. E aí depois, quando se transforma a deficiência continua, né, e se transforma na anemia ferropriva, tem a redução da hemoglobina, do hematócrito e da contagem de hemácias. E aí já é um achado mais tardio nessa deficiência de ferro. E ela não se desenvolve, essa deficiência, com a alteração do hemograma em si, até que o suprimento de ferro seja insuficiente para manter a produção adequada da eritropoiese.
Em relação à adaptação fisiológica da gravidez, as necessidades de ferro aumentam durante a gravidez, tanto para sustentar o volume sanguíneo materno quanto o crescimento fetal. Então, o volume sanguíneo materno aumenta cerca de 50% durante a gravidez, tem um aumento de 15 a 25% na massa de hemácias em si. Só que esse aumento desproporcional do volume em relação à massa de hemácias gera uma anemia fisiológica relativa. E a absorção fetal de ferro é mediada pela placenta, e que transporta o ferro preferencialmente para o feto, mesmo que os níveis maternos estejam mais baixos. Na gravidez, devido a essa crescente demanda, a necessidade diária de ferro ela aumenta para 27 miligramas, contra 8 miligramas na população não grávida. E no terceiro trimestre tem uma prevalência de deficiência de ferro que pode chegar até 75% das gestantes. Então, a anemia, ela é mais, a gente encontra mais nessas gestantes do terceiro trimestre. A anemia ferropriva está associada a desfechos perinatais adversos. Teve um estudo que esse artigo cita com 1.666 e 500 partos, que encontrou taxas significativas maiores de complicações em gestações com anemia em comparação com aquelas sem anemia. E as principais complicações que eles citam foram a necessidade de transfusão sanguínea, hemorragia pós-parto, trombose pré e pós-parto, esterectomia, admissão na UTI até morte materna. Outros desfechos que eles citam relacionados à anemia foi parto cesáreo aumentado, pré-eclâmpsia, morbidade infecciosa, parto prematuro, baixo peso ao nascer, descolamento prematuro de placenta, depressão pós-parto, sepse materna e insuficiência cardíaca. E aí, em relação ao impacto dessa deficiência de ferro nos neonatos e pós-natal, né, infantil. Como o transporte placentário de ferro favorece o feto, em mães com deficiência leve a moderada, apresentam hemoglobina e marcadores os fetos, né, apresentam hemoglobina e biomarcadores de ferro normal. No entanto, quando a mãe tem uma deficiência grave, pode ter uma deficiência de ferro fetal. E aí podem ter consequências assim duradouras. Eles não citam que existe uma definição de um nível crítico mesmo de deficiência de ferro, mas eles citam um estudo chinês com 3.702 casos do binômio materno-neonato, assim, que mostrou que uma ferritina materna menor que 13 nanogramas por ml estava associada a um risco maior de deficiência de ferro neonatal. E aí, ele também relata algumas alterações que podem ocorrer, principalmente no cérebro fetal. Foi um estudo com animais, ratinhos, que mostraram que níveis insuficientes de ferro durante períodos críticos do desenvolvimento podem levar a alterações assim, no metabolismo neuronal, na neurotransmissão e na função glial. E aí, esses efeitos podem persistir tanto na infância quanto na vida adulta. Esse efeito no desenvolvimento neurocognitivo estava associado a déficit cognitivo, motor e neuropsiquiátrico. E a correção dessa deficiência de ferro na infância não reverte totalmente esses efeitos da deficiência neonatal. E ele cita um estudo longitudinal também, crianças tratadas para deficiência de ferro ainda apresentaram pontuações mais baixas na avaliação cognitiva, de linguagem e de motora final, anos depois, assim, de tentativa de tratamento, da reposição de ferro e dessa anemia. A deficiência materna de ferro também, eles mostraram que predispõe a prole ao transtorno do espectro autista, TDAH, e uma deficiência intelectual, e citam até mesmo a esquizofrenia. E aí eles citam um estudo com 500 mil crianças com diagnóstico materno de anemia antes da 30ª semana de idade gestacional, e que foi associado a um maior diagnóstico assim, posterior, né, no segmento do autismo, o TDAH e a deficiência intelectual. Outro estudo animal também, mas não teve esse estudo em relação às crianças, né?
de um impacto significativo no desenvolvimento cardíaco, e aí eles mostram que a deficiência de ferro perinatal teve um impacto assim, de aumento cardíaco com sinal de disfunção sistólica e diastólica. E aí eles acharam que pode ser provavelmente um prejuízo da função mitocondrial cardíaca. E aí, em relação ao rastreamento da anemia e a deficiência de ferro durante a gravidez. Tem uma variação, assim, entre as recomendações, tanto para triagem, diagnóstico e reposição de ferro. A COG recomenda que a triagem da anemia em todas as gestantes devem ser no primeiro trimestre e com 24 e 28 semanas. E a triagem para deficiência de ferro com a ferritina, que vai ser a dosagem mais adequada que eles citam, deve ser apenas em caso de anemia encontrada nesse hemograma. Já o Reino Unido cita que a triagem para anemia com o hemograma completo tem que ser nesses mesmos momentos, então, primeiro trimestre, entre 24 e 28 semanas, só que essa triagem também tem que ser baseada em fatores de risco, que eles citam como idade materna menor que 18 anos, curto intervalo entre as gestações, gestação múltipla, que aí seria igual ou maior a 3, que eles citam no artigo, alta paridade, quer dizer, alta paridade que é igual ou maior a 3, né? Gestação múltipla seriam gemelares. Dieta pobre em ferro e alto risco de hemorragia pós-parto. E aí, o diagnóstico de deficiência de ferro é a ferritina sérica abaixo de 30 nanogramas, tanto pelo Reino Unido quanto pela COG. Em relação ao rastreamento também, a USPSTF, em 2024, soltou um documento que falava que não havia evidência suficiente para com o equilíbrio entre benefício e malefício da triagem da anemia. Então, portanto, não houve recomendação de fazer essa triagem universal. E aí eles ainda citam nesse documento que tem uma necessidade de ter estudos com maior qualidade e evidências para poder unificar assim, essas recomendações. Aí, em relação à suplementação oral de ferro, né? Também tem uma grande variedade, igual eu tinha falado. A primeira opção é o ferro oral, que é para uma suplementação assim, universal e direcionada também para pacientes com deficiência de ferro. O CDC e a COG recomendam que a suplementação oral universal de ferro em baixas doses, mais ou menos 27 miligramas de ferro elementar por dia, mesmo, eles mesmos citam assim, que mesmo que tenha falta de evidência que demonstra melhora clara nos desfechos clínicos, reconhecem o potencial de benefício e baixo risco de dano na suplementação. Por isso que eles continuam recomendando. Já o Reino Unido recomenda a questão da suplementação entre 40 e 80 miligramas de ferro elementar oral, somente em casos de risco de depressão, que são aqueles casos que eu citei anteriormente, paciente menor de 18 anos, gestação múltipla e tudo. E a USPSTF, em 2024, nesse mesmo documento, destacou que tem falta de evidência para avaliar a questão da suplementação, de potencial benefício e danos, e os efeitos colaterais gastrointestinais mais comuns, que incluem a constipação, dor abdominal, náusea, vômito, podem ser um fator limitante para a adesão do paciente ao tratamento oral. Para o tratamento da deficiência, as doses orais podem variar de 40 a 200 miligramas de ferro elementar. Nos Estados Unidos, a apresentação mais comum é de 325 miligramas de sulfato ferroso, que é 65 miligramas de ferro elementar. Já aqui, a nossa apresentação é 200 miligramas de sulfato ferroso, 40 miligramas de ferro elementar. E aí, essa dosagem da suplementação pode ser dividida até 3 vezes ao dia. Só que aí, eles citam alguns estudos que mostraram que tomar o ferro oral com uma frequência maior do que 1 vez ao dia não tem benefício e aumenta muito os efeitos colaterais do que se tomar em dias alternados com doses maiores. E aí, aumenta muito, afeta muito a adesão da paciente ao tratamento. Então, eles citam isso como uma possível estratégia para a gente corrigir essa deficiência de ferro. Então, usar em dias alternados.
E para a gente avaliar se houve uma melhora ou não nessa deficiência do ferro com a suplementação oral, eles citam que é melhor a gente esperar entre 6 a 12 semanas. Já em relação à suplementação venosa, as principais indicações são falha no tratamento oral, seja por má adesão ou baixa resposta após esse tempo de 6 a 12 semanas, algum histórico de alguma doença que pode influenciar na absorção. Então, seja cirurgia bariátrica, doenças crônicas como insuficiência cardíaca, doença renal crônica, doença inflamatória intestinal ou doença celíaca, ou urgência na correção, que são os casos do terceiro trimestre, que a gente não tem esse prazo de 6 a 12 semanas para avaliar uma resposta. Em relação ao ferro oral, tem uma melhora mais rápida, eles citam uma melhora mais rápida nos estoques de ferro e de hemoglobina, e evita essa exposição interal que causa os maiores efeitos colaterais em si. Só que tem algumas barreiras, que são o tempo de aplicação, o método de aplicação e a disponibilidade, tanto pelos planos de saúde quanto no SUS, assim, no nosso caso, até que a gente consegue um pouco. E são seguras, essas preparações intravenosas, elas são seguras para uso no segundo e terceiro trimestre, mas deve ser evitado no primeiro trimestre. Eles citam que tem efeitos desconhecidos sobre a organogênese. As taxas de anafilaxia foram significativamente reduzidas quando se trocou a formulação de dextrano de alto peso molecular para baixo peso molecular. E aí a gente também tem a sacarose de ferro, né, que é o que a gente mais usa aqui. Então, a escolha do método terapêutico, a gente tem que avaliar a idade gestacional, o custo, a tolerância, a absorção e o acesso ao tratamento que essa paciente vai ter. O ferro oral, eles citam como a única opção segura no primeiro trimestre. Já a reposição de ferro venosa deve ser a primeira escolha no terceiro trimestre, ou em caso de má absorção ou má adesão da paciente. E considerar também a questão da disponibilidade, tanto pelos planos de saúde, disponibilidade local, isso também deve ser considerado na hora da gente prescrever em si. E embora aí, assim, que eles fazem como se fosse uma conclusão do artigo, que é o impacto do tratamento nos desfechos clínicos. Embora essa deficiência de ferro materna e anemia por deficiência de ferro foi claramente associada a resultado materno e neonatal adversos, as evidências de uma redução nessa complicação com o tratamento da deficiência de ferro são menos claras. Então, eles citam que é melhor ter mais estudos para a gente identificar como que é a melhor forma de tratar e fazer essa reposição do ferro, mas que nesse momento é melhor a gente começar a fazer a reposição de ferro oral para as pacientes que toleram mais. E aí, eles citam esse estudo com 20.690 gestantes, que o tratamento, descobriram, né, que o tratamento bem sucedido da anemia por deficiência de ferro estava associada a taxas reduzidas de parto prematuro e pré-eclâmpsia. E eles ainda citam uma outra revisão sistemática de 17 ensaios clínicos, que eu não citei, que avaliaram que o benefício da suplementação de ferro nessas gestantes encontrou apenas uma redução na deficiência de ferro materna e na anemia no recém-nascido termo, que não foi significativo para os prematuros em si. E é isso. Obrigado, Manu, aí, pela bela revisão. É um assunto que é sempre bom a gente revisitar, né? Porque a deficiência mais comum que tem, a deficiência de ferro, né? Então, sempre a gente tem que estar relembrando alguma coisa a respeito. Pode parar de projetar sua tela, Manu? Fernando, infelizmente, ele teve um problema de saúde na família, não pôde comparecer na reunião, mas eu queria só comentar alguns aspectos. Primeiro, essa questão de que, além de ser uma doença uma deficiência muito prevalente, né, é fácil de ser tratado. Então, as recomendações aqui no Brasil, inclusive, são de tratar todo mundo. Eu até acho que não seria necessário a paciente estar com a ferritina boa, a paciente tem hemoglobina alta, não precisaria de fazer reposição de ferro a gravidez inteira. Então,
Eu geralmente até faço da seguinte forma: se no primeiro trimestre ela tem uma hemoglobina muito boa, acima de 13,5, 14, eu nem começo o ferro, deixo para começar mais tardiamente. Aí, na época que faz do pós-estrosol, ali com 24, 28 semanas, aí eu peço o novo hemograma, peço uma ferritina, e se eles estiverem caindo, aí eu começo. Se eles estiverem mantendo bom, eu acho que a gente poderia até evitar. Mas a recomendação é sempre fazer a reposição a partir de 16 semanas, que aí com isso você já vai estar cobrindo 95% das pacientes que vão ter alguma necessidade de ferro, né? Essa questão de dosar a ferritina, atualmente está muito na moda. Muita gente faz essa dosagem de ferritina de forma meio que irrestrita. Mas eu acho que cai nessa mesma categoria, assim, se a paciente está com hemoglobina muito boa, né, não tem muito sentido você dosar a ferritina. Se ela está com hemoglobina mais baixa, aí a gente dosa dentro desse contexto de tentar determinar se precisa mais precocemente do ferro ou não, porque isso, a ferritina vai baixar antes da hemoglobina cair, né? Uhum. Então, ela seria uma coisa para antecipar essa queda na ferritina. E não precisa desse exagero todo que o pessoal, tudo já passa ferro venoso, né? Começa com oral mesmo, venoso só para essas situações que a Emanuele falou, que são mais necessárias, paciente que tem má absorção, ou paciente que está com a hemoglobina baixa, está muito próxima do parto, né? Hoje nós tivemos uma lá no ambulatório, está com uma hemoglobina de 9,8, não estava tolerando bem o ferro, e ela já está com 32 semanas. Então, não vai dar tempo dela, ela não tolera, né? Está muito próxima. Aí a gente mandou ela para a maternidade para fazer o ferro venoso, para subir esse nível ferro mais alto, e é importante a gente ter manter essa hemoglobina alta antes do parto, porque a gente sabe que na hora do parto ela vai sangrar muito. Se ela tiver com hemoglobina baixa, o risco dela cair demais e precisar de uma transfusão ou de ter uma complicação mais grave é maior. Então, eu acho que não tem nada assim, se a sua revisão foi ótima, você abordou todos os pontos aí, só alguns comentários para reforçar o assunto, né? Vou perguntar se alguém quer fazer algum outro comentário. Alguém gostaria de comentar alguma coisa a respeito da reposição de ferro? Acho que a reposição de ferro é uma coisa que está bem sedimentada, né? A gente faz de rotina e muitas vezes acaba fazendo até em excesso, né? Uma coisa que eu achei interessante que eles citam é essa questão de fazer em dias alternados, quando a paciente não tolera muito bem, mas eu não sei a questão de aplicabilidade disso. Assim. Conversando com o pessoal da pediatria, existem estudos que mostram que o ferro, quando você dá, ele satura os receptores e demora alguns dias para liberar os receptores de novo. Então, se você dá todo dia, provavelmente no primeiro dia vai tudo bem, no segundo dia ele não vai absorver a mesma quantidade que ele poderia absorver, e aí no outro dia ele já absorve um pouco mais. Então, se você dá em dias alternados, você não tem prejuízo para esse tratamento, porque os receptores eles ficam meio saturados. Mas isso é principalmente na profilaxia. A pessoa que tem deficiência de ferro, ela tem uma sede maior pelo ferro. Assim. Então, na deficiência, você pode dar todo dia, que vai funcionar melhor. Mas na profilaxia, você dá em dias alternados, não tem problema. Inclusive, muitas vezes lá no ambulatório, às vezes a paciente está com a hemoglobina assim, 12, a gente quer só fazer uma coisa mais preventiva, às vezes eu falo com ela para tomar uma vez por semana. A gente passa o sulfato ferroso para ela tomar uma vez por semana, que provavelmente vai ser suficiente para ela manter o nível bom até na hora do parto. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Tudo bem. Então, vamos encerrar a reunião por hoje. Agradeço a presença de todos. Semana que vem a gente retoma com a apresentação de um caso clínico. Então, obrigado, boa noite para vocês.